Turma do 9º ano, professora Lani falando. O nosso tema de hoje é o neoliberalismo, globalização e organismos multilaterais nos séculos 20 e 21. Globalização. O termo globalização foi utilizado pela primeira vez em 1985 em um trabalho do economista alemão Theodor Levit, denominando a globalização dos mercados. Esse termo passou a ser empregado para definir as grandes transformações ocorridas na esfera econômica mundial nos anos que se seguiram ao desaparecimento das economias socialistas de planejamento centralizado, como a antiga União Soviética. A partir de então, aprofundou-se o desnível entre as economias capitalistas centrais e as economias capitalistas periféricas, assim como as diferenças entre ricos e pobres, inclusive no interior dos países altamente desenvolvidos. O processo de globalização tem sido capaz de gerar riquezas em uma escala sem precedente. Possui as seguintes características: a concentração do capital em grandes oligopólios internacionais e em setores vitais do processo produtivo, a internacionalização dos processos de produção, tanto em escala mundial como regional, a crescente fusão de empresas objetivando a redução de custos e ganhos de escala de produção, além de maior inserção em uma economia cada vez competitiva. A livre circulação do capital ao redor do planeta, em função do surgimento de um mercado financeiro global que transaciona bilhões de dólares em todo o mundo. A organização dos processos produtivos em novos padrões, a ideia de uma fábrica global de um trabalhador sem pátria, a concentração de riqueza ou o aumento da distância entre os países ricos e os pobres. A formação do mercado ou grandes blocos econômicos com o intuito de alcançar maior integração regional e consequente expansão de mercado. Nesse sentido, em tendência aparentemente contraditória da globalização, verifica-se a regionalização de mercados com o estabelecimento de barreiras protecionistas entre os megablocos. Isso explica, por exemplo, a dificuldade de acesso do agronegócio brasileiro ou mesmo do Mercosul à União Europeia. Mercosul refere-se ao Mercado Comum do Sul, bloco econômico formado entre os países da América do Sul. Entre os principais objetivos desse bloco econômico estão a livre circulação de bens e serviços entre os países membros e o estabelecimento de uma tarifa externa comum, TEC. Os estados parte do Mercosul são Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Venezuela. A Bolívia, desde 2012, é estado parte em processo de adesão. Os estados associados do Mercosul são Chile, Peru, Colômbia, Equador, Guiana e Suriname. A União Europeia, bloco econômico criado na Europa, suas principais características são livre comércio entre os países membros, integração política entre os países, adoção de uma moeda comum, o euro, livre circulação de pessoas entre os países europeus, faziam parte desse bloco econômico. Outra característica da globalização é o surgimento de uma sociedade global de perfil crescentemente homogeneizado. Isso significa que os hábitos culturais de diversos povos estão tornando-se semelhantes. Indígenas e globalização. Você possivelmente utiliza a internet, um dos elementos mais marcantes da globalização. E você sabia que muitos povos indígenas do Brasil, em diversos países do mundo, também utilizam a internet? Com esse recurso, os indígenas podem formar redes de comunicação, divulgar seus conhecimentos de forma autônoma e dialogar com os não indígenas. Denunciar crimes ambientais, preservar, divulgar sua cultura, defender seus direitos, mostrar suas condições de vida, lutas diárias de diversas comunidades indígenas que agora ganharam uma aliada poderosa à internet. A internet acabou se tornando uma ferramenta de comunicação fundamental para aqueles que antes não tinham voz. A internet tem um papel importante na transmissão dessas ideias e na demonstração de que os grupos indígenas são donos de conhecimentos absolutamente pertinentes para o mundo não indígena. Explica Nicodeme de Renés, pesquisador de redes ameríndias e membro do Centro de Estudo Ameríndios, ambos da USP. O portal Índios Online é um dos projetos mais conhecidos
Trata-se de uma rede de diálogo intercultural formada pelos povos Quiriri, Tupinambá, Pataxó, Tumulalá, o Chucuru e Cariri Chocó de Alagoas e os Pancaruru de Pernambuco. O portal tem uma seção de notícias, uma apresentação das atividades desenvolvidas pelos povos, um fórum e uma sala de chat. Organismo multilateral no século XXI. Nessa etapa vamos estudar as características e estrutura de funcionamento e o contexto histórico da fundação de alguns dos principais organismos multilaterais existentes. Ao refletirmos sobre esse tema, é importante resgatar o contexto histórico no qual se originou em 1919 o primeiro destes organismos, a Liga das Nações. Em abril de 1919, alguns meses após o término da Primeira Guerra Mundial, foi fundada a Liga das Nações por iniciativa do governo estadunidense. Tratava-se de um organismo internacional cujo objetivo maior deveria ser a preservação da paz mundial. Porém, em 1946, a Liga foi extinta. Os organismos multilaterais são aqueles que estão além das fronteiras dos Estados, além das empresas transnacionais. Diversas organizações ligadas à ONU ou financiadores privados, como as organizações não governamentais, ONGs, atuam como forças políticas auxiliares ou complementares aos governos nos setores de saúde, educação, meio ambiente, etc. Algumas dessas organizações possuem caráter internacional. Vamos conhecer a seguir algumas dessas organizações multilaterais. Como o número de organismos é muito grande, a seleção daqueles que serão objeto de análise se baseou principalmente na relevância de suas ações no contexto da nova ordem mundial. Fórum Econômico Mundial. Desde 1971, o Fórum Econômico Mundial tem cumprido papel estratégico na formulação do pensamento dos que promovem e defendem as políticas neoliberais em todo o mundo. Sua base organizacional é uma fundação suíça, consultora da Organização das Nações Unidas, ONU, e financiada por mais de 1.000 empresas multinacionais. Muitos encontros se realizaram em Davos, uma pequena e luxuosa estação de esqui da Suíça, nas quais foram estabelecidas as bases da prática da dominação do mundo pelo capital dentro dos parâmetros do neoliberalismo. Entendendo o neoliberalismo. O neoliberalismo foi a corrente do pensamento dominante para a maioria dos governos da década de 1990. As ideias neoliberais foram adotadas pioneiramente no Chile a partir do golpe de Estado, comandado pelo general Augusto Pinochet, contra o governo do presidente Salvador Allende, em setembro de 1973. No final dessa mesma década, na Inglaterra, durante o governo da primeira-ministra Margaret Thatcher, do Partido Conservador, e nos Estados Unidos, durante a chamada Era Reagan, e os princípios neoliberais foram aplicados. Os políticos citados defendiam propostas como privatizações, transferência de serviço até então a cargo do Estado para iniciativa privada como a educação, a saúde pública e o sistema previdenciário, estabilidade monetária que seria alcançada depois de atingidas as metas de controle do gasto dos governos, combate às políticas de bem-estar social, seguro-desemprego, por exemplo, e aceitação de uma taxa natural de desemprego que seria alcançada à medida que se quebrasse a espinha dorsal do movimento sindical, criando-se assim um exército de reserva de trabalhadores que implicaria reduções salariais. Consequentemente, maior acumulação capitalista, redução dos impostos das grandes empresas e das grandes fortunas, o que implicaria maior disponibilidade de recursos a serem investidos nas atividades produtivas e não intervenção do Estado nas relações entre capital e trabalho, possibilitando uma significativa redução dos direitos trabalhistas, que se traduziria no aumento gradual das relações informais ou incompletas de emprego. A precarização do trabalho. Os neoliberais insistiam que as crises estavam ocorrendo devido ao poder dos sindicatos e dos trabalhadores, que com seus mecanismos de pressão havia conseguido aumentos salariais significativos. Esse fato, por um lado, melhorou
a capacidade de consumo de massa, mas por outro reduziu a capacidade de obtenção de gigantescos lucros por parte das empresas. Paralelamente, houve um extraordinário aumento nos gastos governamentais. Encerra aqui a primeira parte do neoliberalismo, globalização e organismos multilaterais. Exercício proposto. O que a globalização significou para muitos, explica a Liga das Nações e qual o seu objetivo, o que foi o neoliberalismo, onde foram adotadas as ideias neoliberais pioneiramente e que propostas os políticos citados no texto defendiam. Mãos à obra.